Oi, meus amores, vamos entrar em uma outra parte, tá bom? Do assunto de ciências. Nós terminamos de falar sobre os vegetais e agora nós vamos falar sobre os animais. Primeira coisa, quando a gente tá lá pequenininho, que a gente começa a estudar seres vivos, a gente vê, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. O processo de nascer, crescer, se reproduzir e morrer, ele depende de energia. E como é que a gente consegue essa energia? Através da alimentação. Nós vimos quando nós estudamos plantas que então, o processo de alimentação e nutrição dos animais é um processo pelo qual o animal ele adquire energia, ele tem a formação de energia. E esses nutrientes, né, são necessários e são fundamentais para a sobrevivência da espécie. Além disso, é através dessa nutrição que a gente vai organizar o nosso corpo como forma de defesa contra agentes externos para não ficar doente, como também forma de estrutura do nosso corpo, formação do nosso corpo e assim por diante. No reino animal, com relação ao hábito alimentar, os animais eles podem ser classificados em 3 tipos: herbívoros, carnívoros e onívoros. Os herbívoros são aqueles animais que se alimentam de vegetais. Quanto a esse tipo de animais, eles podem ser classificados de 3 formas: frutíferos, nectáferos e folíferos. Os frugíferos são aqueles morcegos, aves que se alimentam de frutos. Os nectáferos são aqueles que se alimentam de néctar, como por exemplo o beija-flor, a abelha. E os folíferos são aqueles que se alimentam de folhas, como o bicho preguiça, por exemplo. Aí a gente tem os carnívoros, que são a maioria dos animais. São aqueles animais que se alimentam de outros animais. Nós, seres humanos, somos carnívoros, porque nós nos alimentamos também de outros animais. E eu tenho os animais oníferos. Os animais oníferos são aqueles que eles se alimentam tanto de vegetal quanto de animal. O porco, a raposa, a galinha são exemplos desses tipos de animais, ok? Além desses tipos, eu tenho os detríferos, que são aqueles que se alimentam de resto de matéria morta, como por exemplo os urubus. E como é que é organizado essa alimentação? Essa alimentação é formada através da cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Então vamos entender a cadeia alimentar. Cada ser vivo, cada animal está adaptado a um determinado ambiente, está adaptado a determinadas características de vida. E isso é necessário para que haja o equilíbrio. Então, cada animal vive de acordo com o seu equilíbrio. Eu vou ter sempre um vegetal, né, uma planta, que produz o próprio alimento e que vai servir de alimento para um animal menor. Este vai servir de alimento para um animal maior e assim por diante. Daí eu tenho um fluxo de energia. Quanto mais distante do vegetal você está na cadeia alimentar, maior energia você está absorvendo. Então, é importante que todos os animais estejam em equilíbrio, porque só os animais estando em equilíbrio, essa cadeia alimentar ela vai ficar uniforme. Porque imagine, por exemplo, vamos imaginar aqui, baleia come peixe. Se eu tiver uma alta muito grande no número de baleias, se eu tiver uma fecundidade muito grande no número de baleias, eu não vou ter peixe suficiente para alimentar essas baleias. Daí essas baleias vão morrer de fome. Aí a população de peixes vai aumentar, porque as baleias estão morrendo, ninguém vai comer os peixes, então a população de peixes vai aumentar. Daí, a população de vegetal que o peixe come vai conseguir suportar esse aumento do número de peixes? Então, entenderam? Então, tudo tem que estar em equilíbrio, tudo tem que estar harmonizado para poder ter uma cadeia alimentar eficaz e segura para todo mundo. Vamos ver agora quem são os componentes dessa cadeia alimentar. 3 tipos de componentes dessa cadeia alimentar. Eu tenho os produtores, tem os consumidores e tem os decompositores. Os produtores é a espécie vegetal, que são aqueles que produzem o próprio alimento.
Os consumidores são aqueles que se alimentam, que não produzem o próprio alimento, que eles vão atrás de um alimento que está presente naquela cadeia alimentar. Desses consumidores eu tenho o consumidor primário, que é aquele que se alimenta do vegetal. Tem o consumidor secundário, que é aquele que se alimenta do consumidor primário, o consumidor terciário, que é aquele que se alimenta do secundário, o quaternário, que se alimenta do terciário, o quintário, que é aquele que se alimenta do quaternário, e assim por diante. E tenho os decompositores. O que são os decompositores? Os decompositores são fungos e bactérias que vão servir de nutrientes, vão liberar sais minerais e vão servir de nutrientes para a formação de uma nova fotossíntese, de um novo ciclo de fotossíntese no vegetal. Então, isso vai reiniciar todo o ciclo da cadeia alimentar. Entendam, a cadeia alimentar, ela é um ciclo contínuo. Eu vou ter um vegetal, que vai ser o produtor, vou ter um consumidor primário que vai se alimentar desse vegetal, um secundário que se alimenta desse consumidor primário e vou ter os decompositores. Tia, posso ter 10 consumidores, pode ter 20 consumidores, pode ter 1000 consumidores, não importa. E outra coisa, os consumidores eles podem ser classificados em herbívoros ou carnívoros. O consumidor ele é herbívoro quando ele está se alimentando do vegetal e ele é carnívoro quando ele está se alimentando de um outro consumidor, certo? Vou colocar agora um exemplozinho de uma cadeia. Então vamos lá, trouxe primeiro essa cadeia alimentar aqui. Eu tenho um vegetal, que é o meu produtor, certo? Tem um grilo, que é um consumidor primário do tipo herbívoro, porque ele está se alimentando desse produtor. Daí eu tenho o sapo, que é o consumidor secundário, porque ele se alimenta do grilo, então ele já é carnívoro. Eu tenho a cobra, que é o consumidor terciário, que se alimenta do sapo, então é carnívoro. E eu tenho o gavião, que é o consumidor quaternário, que se alimenta da cobra, então também é carnívoro, certo? Esse exemplo aqui não tem decompositores, então eu trouxe esse daqui, ó, com decompositores. Vamos lá. Tem o produtor, que é o vegetal. Tem o grilo, um gafanhoto, consumidor primário. Tenho o sapo, consumidor secundário. Tenho a cobra, consumidor terciário. Tenho o gafanhoto, que é o consumidor final. E tem os decompositores. Esses decompositores, eles vão liberar água e sais minerais no solo. E isso vai enriquecer e vai recomeçar o ciclo da fotossíntese dos vegetais. Então, meus amores, era isso, certo? De alimentação dos animais. Qualquer dúvida, me perguntem e me procurem, tá bom? Beijos, até amanhã.